A Rose Quartz é péssima. E eu posso provar. Além de ser irresponsável e mimada, ela ainda é super egoísta e sempre consegue o que quer. Então eu reafirmo. A Rose Quartz é péssima. E aí, eu sou o Rick. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a Rose Quartz, vulgo Diamante Rosa. E sim, eu realmente acredito que ela é uma pessoa péssima. Porque ao longo da série toda, ela só fez o que queria e isso resultou em problemas para muita gente. Mas para entendermos isso melhor, temos que ver as coisas do jeito certo, indo na raiz disso tudo. Tudo começa num passado bem distante, em que a Rosa queria muito uma colônia, como a de suas irmãs mais velhas. E aqui nós descobrimos que ela era bem birrenta e mimada, mas por ser a mais nova era tratada como criança pelas outras diamantes. E essa era a desculpa que usava para negar uma colônia a ela. E também ficamos sabendo que a Rosa era negligenciada por suas irmãs, muitas vezes sendo presa em uma sala de castigo. Suas irmãs não conseguiam lidar com ela, e isso a tornou um tanto violenta. E é mais ou menos nessa época que, para descontar sua raiva, a Rosa machuca permanentemente a Pérola Rosa, que conhecemos como voleibol mais pra frente. E depois de um certo tempo, as diamantes finalmente dão uma colônia à Rosa. E a princípio ela fica muito feliz com isso. Mas aqui ela faz uma das coisas mais horríveis que já fez. Ela diz a Spinella que levaria junto dela para a Terra e pede para que só espere a voltar. Mas a Rosa nunca volta. Ela só deixa a Spinella lá esperando por nada, porque havia se cansado dela. E isso me dá muita raiva, porque a Spinella confiou nela e esperou por muito tempo. E se não fosse pelo Steven, ela estaria esperando a Rosa por toda a eternidade. E isso para mim é uma covardia sem tamanho, abandonar alguém assim. A Rosa deveria ter responsabilidade sendo uma diamante. Mas um pouco depois disso, a Rosa já estava em sua colônia na Terra. E é aqui que ela começa a mudar. Ela percebe que era bem chato gerenciar uma colônia. Então a Pérola dá a ela a ideia de se disfarçar e curtir um pouco a Terra em si. E a Rosa começa a entender um pouco o valor da vida. O que é um ponto positivo para ela. Porque pensa bem, até então a vida não tinha muito peso para ela. Porque ela poderia literalmente criar a vida do nada. Então o fato dela desprezar e desvalorizar um pouco a vida nesse começo é até compreensível. E esse tempo que ela passou na Terra fez ela mudar seu pensamento. A Rosa percebeu que o que estavam fazendo estava acabando com a vida na Terra. Vida essa que ela tanto gostava agora. E decidiu lutar contra isso. Ela até chega a pedir para Amarelo parar o processo na Terra. Mas Amarelo só pensava em conquistar, e ignora os pedidos de sua irmã mais nova. Então, se vendo sem saída, a Rosa cria um alter ego, Rose Quartz, a líder da rebelião que lutava a favor da Terra. A princípio a ideia era ótima. Ela finalmente estava fazendo algo pelos outros, e não só por si mesma. Mas veremos que só essa atitude altruísta não a faz livre de cometer mais erros. A Rosa se via sem opções, e ela não conseguiu convencer suas irmãs, então tomou uma grande decisão. Ela decidiu que a Rosa seria estilhaçada por Rose Quartz. Então a Rosa arma tudo direitinho, e finge sua própria morte com a ajuda da Pérola. E eu vou falar pra vocês que eu não acho isso uma ideia inteligente. Fingir sua própria morte. A Rose não pensou nesse plano direito. O que ela pensou que ia acontecer? O que as diamantes fariam? Aceitariam de boa e iriam embora? É lógico que não. Elas iriam atrás de quem matou a irmã delas. Então o que a Rosa conseguiu com isso tudo? Ela fez a rebelião e tal, mas foi em vão. As diamantes até foram embora temporariamente, mas no processo acabaram com todas as Crystal Gems, fora outros milhares de gems inocentes que só estavam seguindo ordens. E as diamantes só foram embora por saberem que a Drusa no interior da Terra com o tempo eclodiria, acabando de qualquer forma com o planeta. Então, mesmo para quem defende a Rose Quartz, eu queria que vocês me falassem, do que adiantou tudo isso? Ela realmente precisava fingir sua própria morte? Tudo que ela conseguiu foi adiar o inevitável, fazendo as diamantes irem embora por um tempo, e de quebra enchendo a Terra de gems corrompidas e perigosas. A verdade é que ela, como Diamante Rosa, poderia ter resolvido as coisas de um jeito muito melhor. E se alguém ainda não está convencido de quem a Rose realmente é, eu ainda não terminei de falar. Fora tudo isso que eu citei, antes de fingir ser estilhaçada no meio da guerra, a Rose, temendo o que a Bismuth poderia se tornar, prende ela numa bolha. E o pior nem é isso, porque de fato a Bismuth não estava bem das ideias, e precisava que alguém ajudasse de alguma forma. Mas a Rose só prende ela e não fala nada pra ninguém. Ela deixa todos pensarem que a Bismuth havia morrido, e ela fez a mesma coisa que fez com a Spinella. Vai dizer que a Rose não tinha como convencer a Bismuth? É claro que teria. A Bismuth adorava ela e estava disposta a fazer tudo o que ela mandasse.
Mas essa foi outra coisa que ficou pro Steven resolver. E falando no Steven, essa foi a herança que sua mãe deixou. Uma montanha de problemas para ele resolver. Um filho não deveria pagar pelas ações dos pais, mas é exatamente o que acontece com o Steven. A Rose não explica nada e deixa literalmente tudo para ele resolver sozinho. E ele teve que lidar com as Jeans corrompidas, com a Drusa, com a Spinella e até com as próprias diamantes só por ser filho da Rose Quartz. E não foi só o Steven a sofrer com isso. A Pérola sofreu por milênios, sendo obrigada a guardar o segredo da Rosa. E eu não posso culpar a Rose pela Pérola ser dependente dela. Isso é uma coisa da Pérola. Mas proibi-la de falar a verdade sobre a Rosa é demais. E isso de tabela afeta a Garnet também. Porque a Rose sempre diz pra Garnet ser ela mesma. Mas a própria Rose não estava sendo ela mesma. E quando a Garnet descobre, isso mexe com a mente dela, fazendo ela questionar sobre si mesma. E causando a separação temporária da Ruby e da Safira. Até as próprias diamantes sofreram muito a perca da Rosa. A Azul entrou numa profunda depressão. A Amarelo ficou ainda mais obcecada com seu trabalho nas colônias. E a Branca agora queria ter o controle de tudo. A verdade é que as diamantes nunca foram legais com a Rosa. E elas são, de certa forma, as catalisadoras do que a Rosa viria a se tornar. Mas esse negócio de forjar a própria morte não funcionou muito bem como ela esperava. A relação de suas irmãs só piorou. Porque a própria Azul e a Amarelo tinham muito medo da Branco. Mas se as três se juntassem, poderiam mudar esse jeito controlador da Branco. Se o Steven, mesmo sendo uma criança, conseguiu, então a Rosa, com milhares de anos, junto com as outras duas diamantes, deveriam ser capazes de conversar com sua irmã mais velha. Resumindo, a Rosa/Rose Quartz fez coisas bem ruins, coisas que não têm perdão, como machucar a Voleibol ou abandonar a Spinella. Ela também escondeu muitos segredos de todo mundo, como o fato da Bismuth ainda estar viva. Foi responsável também por uma série de escolhas no mínimo questionáveis. E mesmo sem intenção, deixou uma vasta gama de problemas para o seu filho resolver. Sendo que a maioria desses problemas ela mesma poderia ter resolvido, graças a ela ser uma das diamantes. Vale ressaltar que as diamantes eram vistas como deusas pelas outras Jeans, possuíam um poder absoluto. Então eu concluo com base nos argumentos acima, que a Rose Quartz é realmente péssima. E aqui no final do vídeo, eu queria dizer que realmente a Rose não é uma das minhas personagens favoritas, mas eu acho de verdade que todos os episódios que abordam sua história são os mais legais da série. Toda essa desconstrução que ela teve ao longo dos episódios, no início sendo exaltada como uma líder perfeita e bondosa e tal, mas conforme você vai descobrindo e ligando os pontos, você vê que ela não é tão perfeita assim, e eu acho isso incrível da parte de roteiro, entende? A Rose é uma pessoa que cometeu muitos erros, mas eu não posso ser hipócrita também e só focar no lado ruim. E ela também tem pontos positivos. Toda essa filosofia de ver beleza em tudo que a Rose segue já é um dos melhores aspectos da personagem. E de fato ela ajudou bastante Jeans a se aceitarem como são. Como exemplo disso temos o trio de Jeans principal. E querendo ou não, a Rose conseguiu evitar a destruição da Terra. Eu ainda acho que teria uma forma muito melhor, mas pelo menos ela tentou. E esse tentar é o ponto-chave da personagem, porque mesmo que errando, vemos que ela estava sempre tentando melhorar. E isso é algo louvável. Mas enfim, esse foi o vídeo, e eu espero que vocês tenham entendido o meu ponto. E eu tô bem curioso para saber o que vocês acham sobre isso. Deixe sua opinião sincera aí nos comentários. Bora conversar um pouco. No mais, eu peço que você deixe um like e se inscreva se você ainda tá aqui, porque eu pretendo trazer vídeos cada vez melhores, de desenhos incríveis como o Steven Universo. De qualquer forma, eu sou o Rick, e eu só quero conversar com vocês.